Olá, eu sou Maxwell Rodrigues e esse é Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos pertinentes a não só o Porto de Santos, mas também em relação a todos os portos do nosso país. Hoje eu recebo dois atores extremamente importantes dentro desse segmento. Meu primeiro convidado é Matheus Miller, advogado e consultor do segmento portuário. Matheus, obrigado pela presença, sempre um prazer ter você aqui. Meu segundo convidado é Armindo Adegas, presidente da Cintim, consultor portuário também e que possui profundo conhecimento dentro desse segmento. Adegas, prazer ter você aqui para que a gente possa explorar todos esses assuntos relacionados aos portos do Brasil. Muito obrigado, Maxwell. O prazer é meu, Matheus. É um grande prazer estar aqui. Obrigado também pela oportunidade à Santa Cecília TV. Para que a gente inicie os nossos debates, eu vou pontuar uma questão relacionada à cadeia logística portuária e principalmente a relação que existe aí do transporte e comercialização de todos os bens que nós temos e serviços dentro desta cadeia tão importante. Esta cadeia hoje, Matheus, ela possui aí uma série de atores que nós conhecemos, como os terminais privados, despachantes, agentes, armadores. Como é que nós podemos hoje enxergar a relação econômica que nós temos no nosso país em relação a esta cadeia portuária e os impactos que isso gera dentro do comércio exterior, Matheus? Maxwell, eu acho que é muito importante começar o debate e a conversa sobre o tema pontuando essa importância, porque se você olhar a economia do país, do que ela é formada, o que se compõe o nosso PIB, nós temos uma grande parte da composição do nosso produto interno que vem da agricultura, né, que vem da venda de commodities, e com isso, e ainda mais que o setor mineral, que também é outro, tem um papel importante no país, além da indústria que nós temos, as trocas internacionais, elas necessariamente devem usar a atividade portuária, né? Então, se você pensar que você tem o maior porto do seu país, na cidade de Santos, se a gente pensar que 96% de todas as trocas internacionais, elas são feitas pelo modal marítimo, a importância dos portos no Brasil é muito significativa. Nós temos uma costa muito favorável, voltada para o Atlântico, com 34 portos organizados, além de 170 terminais privados, e isso, então, oferece ao país uma condição favorável para dentro da logística do comércio exterior. Esses números são expressivos, Adegas, quando a gente fala em números em relação à quantidade de portos que nós temos e também a quantidade de terminais privados, são números bastante representativos. E qual é o papel da cadeia logística hoje, portuária, na distribuição de bens dentro do nosso país, Adegas? Olha, a importância dos portos é histórica, né? Desde o decreto de D. João VI, em 1808, quando abriu os portos, né, na abertura dos portos, que os portos têm esse papel já tão importante na economia do país. Mas nos dias de hoje, onde você tem efeitos da globalização, onde um produto ele pode ser fabricado num determinado país para complementar a produção de um produto final industrializado em outro, sem sombra de dúvida, tudo passa pelos portos. E no Brasil, como o Matheus bem colocou, com uma costa tão extensa quanto essa, é de fundamental importância a atividade portuária. É uma pena que ainda não é explorado na plenitude como deveria ser, né? Eu acho que ainda há muito que se fazer para que se melhore não só o comércio exterior, mas também como o comércio interno através dessa grande estrada que é a costa brasileira. Você acredita que o principal responsável, o ator responsável por não contribuir com todo esse desenvolvimento que você mencionou, é a iniciativa pública ou a iniciativa privada ela tem que, de alguma forma, exercer um papel a fim de
cobrar estas novas adaptações, principalmente em virtude desse mundo globalizado, para que nós possamos efetivamente potencializar esse segmento portuário, Degas? Eu vejo mais como um problema da iniciativa pública, né? Acredito que a iniciativa privada vem desempenhando o seu papel. A prova disso é que, após as privatizações nos portos, nós passamos de um ganho de produtividade incrível, né? Se você pegar o exemplo do nosso Porto de Santos aqui, quando a inauguração do TECOM pelo governo federal, que eu tive a oportunidade de estar presente em 1981, aquele terminal movimentava 11 contêineres por hora. Hoje movimenta 100 contêineres por hora. Hoje a gente percebe que nós temos aí o fluxo da informação. Cada vez mais investimentos são feitos. Eu acho que a gente cresceu vertiginosamente no segmento portuário no quesito tecnologia nos últimos 20 anos. E aí eu tenho que te fazer esta pergunta. Como é que está a nossa matriz de transporte? Porque fluir a informação, hoje nós estamos fluindo, mas nós estamos fluindo a carga, Matheus? Olha, Maxwell, acho que como consultor técnico aqui, é importante também destacar e trazer para o nosso telespectador um pouco do histórico disso que o Armindo colocou. O Brasil, ele optou durante muitos anos por ter operação portuária feita pelo poder público. Ele tem uma empresa nacional de portos que chamava Portobras, e essa empresa, então, operava os navios, operava as cargas. E isso, por óbvio, não é uma função de governo. E isso o presidente Fernando Collor, então, foi quem extinguiu essa companhia, e aí foi o grande impulso da atividade portuária, que foi em 1993, a promulgação da Lei 8.630, aonde então o capital privado passou a explorar essas áreas. E aí, com a visão de iniciativa privada, onde você objetiva ser eficiente, ter capacidade, capacitar sua equipe para que ao final você tenha o seu lucro, isso trouxe uma inovação e trouxe um incremento de atividade muito grande. E isso é importante para o telespectador entender, para que saiba que tem um histórico no país desse desenvolvimento. Então nós temos, dentro hoje da atividade portuária, a iniciativa privada, os investimentos privados, que são ilhas de excelência e que muitas vezes convivem com uma política pública de entorno que não acompanha. E na questão da matriz de transporte, é bem este papel. Por quê? Se você olhar, nós não tínhamos muitas concessões de rodovias são federais, estaduais, e desde que se iniciou a concessão de rodovias, de ferrovias, você teve uma melhora na condição infraestrutural desses modais. Contudo, num país continental como o Brasil, que tem no seu PIB, grande porcentagem do agronegócio, que exige a movimentação de grandes quantidades de carga, nós temos sim que olhar a matriz de transporte e o fluxo dessas cargas. Porque o Brasil se desenvolveu muito no que a gente fala, e isso é até um clichê, no rodoviarismo. Nós passamos anos desenvolvendo estradas, incentivando esse... E deixamos um pouco de lado o que lá no início, que Barão de Mauá, no início do Brasil, desenvolveu muito, que foram as ferrovias, nós deixamos isso um pouco de lado. E hoje você tem uma situação onde você tem uma grande malha rodoviária, onde você tem uma ocupação, uma absorção, né? O modal rodoviário absorve muito a carga em detrimento do modal ferroviário, que você teria mais segurança, menos poluente, mais agilidade. Então, nesse perfil de carga do agronegócio, eu acredito que a gente tem ainda um trabalho grande, e o Armindo pode explorar isso, de usar a cabotagem, de usarmos as hidrovias e a ferrovia, porque commodity é do ponto A ao ponto B. Colheu, produziu, estocou na origem ou no meio do caminho, é dali para o porto. Então você tem uma dinâmica melhor para a utilização desses modais. Mas nós temos um paradigma aí. Muitas vezes, quando a gente faz esta menção pela escolha do modal rodoviário, muitas vezes as pessoas que estão lá na ponta, elas entendem que se você fizer investimentos em outros modais, de certa forma essas pessoas estarão perdendo o espaço
dentro desta cadeia produtiva. O que não é uma verdade absoluta, Adegas. Na verdade, hoje, o impacto que nós temos logístico, ele é bastante grande. E a produtividade, muitas vezes, ela pode ser muito maior se o teu fluxo ele for cada vez mais ágil. Em resumo, o que eu quero dizer, hoje, se um caminhão, por exemplo, faz 1 ou 2 viagens por dia, dependendo da distância, e em virtude de todos os impactos que nós temos aí em relação a trânsito e a falta de infraestrutura, se nós tivéssemos outros modais que contribuíssem, certamente ele seria mais produtivo. E muitas vezes essa informação não chega lá na frente. Isto é uma verdade absoluta, Adegas, no teu ponto de vista? Com certeza, você está absolutamente correto. Como o Matheus bem colocou sobre a nossa matriz de transporte, ela ainda é predominantemente rodoviária, né? Mais de 60% é escoado pelo modal rodoviário, sendo que o aquaviário responde talvez por menos de 15%, que deveria ser maior, né? E aí nós também temos um fator histórico. Por incrível que pareça, lá atrás, um ex-presidente da República colocou que crescer era construir estradas, né? Então, isso vem até hoje. Sendo que em países desenvolvidos, a grande distância é vencida por navegação de cabotagem, por ferrovia, a grande distância. E o modal rodoviário, ele serve para o que se chama de last mile, a última milha. Sim. Então, isso é importante também de se ressaltar. Esse modelo, infelizmente, ainda não existe aqui no Brasil. Que se existisse, sem sombra de dúvida, traria, inclusive, mais transporte para as rodovias, mas um transporte de uma curta distância, né? No modal ferroviário, que eu também sou apaixonado pelo tema, infelizmente, aí você tem um pouco também a própria iniciativa privada, as indústrias, elas precisam olhar mais para esse tipo de modal. E quando eu falo olhar mais, não é só colocar a carga num trem, que esse trem suba a serra, no caso do Porto de Santos aqui, ou vá até o interior de Campinas, e depois você tem um novo manuseio para pôr num caminhão numa distância muito curta. Na verdade, a viabilidade econômica do trem, no caso do Porto de Santos, ela está acima de 300 quilômetros. Um trem com uma distância abaixo de 300 quilômetros, ele perde não só na velocidade, evidentemente, mas como em custos também para o modal. É menos competitivo, né? Seria claro, menos competitivo. Naturalmente você contribui aí pela competitividade, cada vez você é mais competitivo. Eu vou ter que chamar um intervalo, nós estamos indo ao fim do nosso primeiro bloco e eu vou deixar uma pergunta aqui para o nosso segundo bloco. Qual é o papel dos portos secos no Brasil? E privatização das companhias docas que nós temos em todos os estados do Brasil é a solução? Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta. Estamos de volta com Porto e Negócios. No último bloco, deixei 2 perguntas. Qual o papel do Porto Seco nos portos brasileiros? E também, se a privatização das companhias docas estaduais é a solução para os portos brasileiros. Adegas, vou começar com você. Qual é o papel efetivo dos portos secos hoje no Brasil? Os portos secos eles têm um papel muito importante porque eles tiveram origem com o próprio crescimento do comércio exterior brasileiro, onde os portos estavam adaptados para receber navios de carga geral e com o advento do container, aliás, uma excelente invenção, né, do ex-fundador da Sealand, Malcolm McLean, com o container o porto não tinha mais espaço, então surgiram na época os TRAs, que depois viraram EADs, depois portos secos e alguns hoje, no caso aqui do Porto de Santos, são denominados CLIAs. Centro Logístico Industrial Alfandegado.
A importância que eles têm hoje não é só mais na questão do espaço, na agilidade que o operador portuário precisa ter e não ficar com a carga parada tanto tempo lá. Então, as cargas que têm um perfil de giro mais rápido, elas podem ser liberadas num terminal portuário e, às vezes, as cargas que têm um perfil de giro talvez não tão rápido, num porto seco, por exemplo. Eles são verdadeiros operadores logísticos, né? A atividade não se encerra quando a carga importada ela é nacionalizada. Hoje, as empresas operadoras de portos secos, de CLIAs, elas também oferecem aos seus clientes centros de distribuição, transporte rodoviário, transporte ferroviário. Muitas delas fazem o que nós chamamos de porto a porta, no caso da importação, até ou porta a porto. Da operacionalidade just in time. Cada vez Claro, mais isso é sem importante. sombra de dúvida. Você fez uma menção em relação à questão do centro logístico industrial e aí nós temos que também explorar um pouco esta questão, porque nós temos aqui uma região metropolitana e muito dificilmente a gente consegue atrair a indústria, Matheus. Você acha que isso é um papel da região metropolitana ou necessariamente da nossa cidade? O atrativo para a indústria, para que cada vez mais a gente seja eficiente nessa relação just in time, porque é uma realidade mundial. Você conhece bastante portos internacionais e você sabe que isso é uma verdade absoluta. Sem dúvida, Maxwell, sem dúvida. Eu quero poder destacar que, além de todo o papel de interiorizar o despacho aduaneiro, que era uma das visões, tanto que um desses, durante a história de montagem do nosso sistema de recintos alfandegados de zona secundária, que é isso que são os portos secos, os TRAs, os EADs. O nome TRA, até para que o nosso telespectador possa ter a informação, o nome TRA é Terminal Retroportuário Alfandegado. Depois, com a iniciativa de levar ao interior do país, começou a chamar Estação Aduaneira do Interior. E a ideia era assim, não só manter Nós a movimentação... podemos dizer que são terminais que têm água e não têm água. Por isso que é Porto Seco. Aí o melhor nome que deram depois foi o Porto Seco, porque ele está distante do mar, né? Mas uma coisa que é importante, que o Armindo colocou, é que houve uma evolução muito grande junto com a globalização e junto com a necessidade das indústrias. Hoje os portos secos, eles agregam valor à mercadoria. Muitas vezes eles terminam de embalar um produto que vai direto para uma gôndola, ele controla todo o estoque de uma linha de montagem de uma montadora. Nós temos exemplos no Rio de Janeiro, por exemplo, que ele chama de logística 360 graus, onde ele entra na linha de montagem da indústria automobilística. Então, hoje, essas áreas alfandegadas, nós temos que ter um olhar para elas, que elas não são simplesmente depósitos de carga, para que fique lá. O entreposto aduaneiro é uma vantagem muito competitiva para a indústria e para quem usa, porque você tem o diferimento do pagamento dos impostos, ou seja, eu trago 10 quilos de determinada carga e só vou usar 1 quilo por mês. Então, eu só pago o imposto daquilo que eu nacionalizar. Então, isso traz para a indústria uma condição melhor de fluxo de caixa e de administração de estoques. Alegas, o Matheus falou em relação à questão da logística 360 graus. E se a gente fala em 360 graus, nós temos que atender todo esse círculo processual e operacional que nós temos. E aí eu vou acender um pavio aqui, que eu acho que a gente vai precisar de mais umas 3 horas para que a gente possa debater este ponto. Desembaraço sobre águas e a mudança hoje conceitual de armazenamento de zona primária para zona secundária é algo que vai acontecer no Brasil, Adegas? Eu creio que sim, mas ainda vai levar algum tempo, né? Nós não estamos ainda preparados para isso. Já existiu no passado, mas evidentemente no tempo dos nossos avós, mas quando a movimentação era alguma coisa nada comparável com o que é hoje a movimentação, o volume de carga que nós temos hoje nos portos brasileiros. Mas requer ainda muito estudo, requer ainda muita integração entre os órgãos intervenientes no processo, né? Requer ainda dados de confiabilidade, um sistema que possa dizer como as empresas estão trabalhando para que elas tenham uma passagem liberada e eventualmente se faça uma inspeção por amostragem, né?
é importante que se Tecnologia diga... para isso nós temos. Tecnologia nós temos, mas infelizmente o Brasil, ou felizmente, não sei te dizer, nós temos um imposto de importação que não tem uma função arrecadatória. O imposto de importação ele tem a função de proteger a indústria brasileira. Então é um pouco diferente dos Estados Unidos, onde a coisa mais difícil do mundo é você achar um produto made in USA. Queria explorar um pouquinho, Maxwell, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte, essa questão de despacho. É importante saber que comércio exterior é muito bom, mas ele traz riscos. Nós temos riscos fitossanitários, nós temos riscos sanitários e nós temos todos os riscos atrelados a descaminho, contrabando, entrada de drogas e armas. Então, há que se olhar a fiscalização num país com a costa que a gente tem, com a quantidade de portos que a gente tem, nós temos que pensar em proteger a nossa sociedade. Tá? Comércio exterior também traz risco. Por exemplo, o que é o risco fitossanitário? Para poder traduzir em palavras, é a análise de risco da introdução de pragas exóticas à nossa fauna, ok? E tem que se fazer uma verificação física, muitas vezes, para identificar a sinopallet, que é a estrutura de madeira que acomodam as cargas dentro dos containers, se existe algum inseto, alguma praga que a gente não tem. Que não é nativa do nosso país. E que pode destruir florestas, a gente tem casos desses no mundo. Então, como é que você quer dar uma segurança à sociedade dizendo, eu não vou olhar as cargas, elas vão chegar, vão passar, vão direto para a indústria. Então, há que se pensar bem, quando a gente fala de despacho sobre águas, o que se quer com isso. Na relação aduaneira, talvez você consiga, porque hoje é importante que todos saibam que a Receita Federal desempenha um papel de excelência nos portos brasileiros. Ela é um dos grandes órgãos dos portos brasileiros na nacionalização de carga, ok? Então, eu acho que tem que ter esse olhar. Não é simplesmente dizer, olha, eu vou liberar acreditando no que vocês estão me dizendo. Não. Há que ter uma visão mais crítica desse processo. Adegas, privatizar as companhias docas, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados também, é alternativa para o nosso país? É uma alternativa, sim. Bom, eu tenho uma mentalidade de iniciativa privada, então eu só posso acreditar nisso, né? Na verdade, tudo que funciona bem no nosso país é operado pela iniciativa privada. Os portos não tem que ser diferente, né? Se você vê alguns outros modelos aí fora, você tem isso convivendo bem nas cidades portuárias. O governo tem que cada vez mais sair fora de atividades que não sejam de governo. Eu acho que tem muita gente boa na iniciativa privada para gerir um porto, né? E se você olha em seminários, nas discussões sobre porto, todo ano a discussão se repete. Os grandes problemas são aqueles onde entram as atividades de governo. Quais são? Os acessos. Acessos rodoviário, acesso ferroviário e aquaviário, principalmente dragagem, né? A dragagem... A gente fala muitas vezes em dragagem de aprofundamento do porto, mas não fala tanto na dragagem de manutenção quanto na de aprofundamento. Então se draga, depois fica um período sem dragar, né? Na verdade, o porto que tem uma sedimentação como o nosso aqui, não pode parar de ser dragado. O modelo de contratação atual é o ideal, Adegas? Eu acho que é melhor, né? Na verdade... Você tem que, na minha visão, você tem que dragar, você tem que contratar a empresa e dizer, olha, eu quero manter uma profundidade de X metros. E ela dá continuidade. E ela dá continuidade. A gente está chegando no fim do nosso programa e eu preciso que o Matheus me responda isso rapidamente pelo conhecimento que você tem. Municipalização, Matheus, a individualização dos portos. Maxwell, é uma alternativa com a privatização? Eu vou ser bem rápido. Nós temos que entender que uma autoridade, uma companhia docas, uma empresa que administra um porto público, ela tem duas grandes funções. Ser a autoridade portuária e ser a administradora do ambiente comum. Então, a gente tem que podemos separar esta questão e privatizar
todas as ações que se relacionam à administração física do ambiente. Acesso, dragagem, sinalização, Relação Porto-Cidade? Relação Porto-Cidade, e deixar a autoridade para fiscalizar, deixar a autoridade para comandar a política pública de desenvolvimento e ter na comunidade empresarial, através do Conselho de Autoridade Portuário, o equilíbrio de toda essa nova visão. Você entrega a gestão de administração condominial, vou chamar assim, ao privado, deixa a autoridade com o poder público e coloca o empresariado para poder estar nessa tomada de decisão. Então, eu acho que esse seria um modelo muito bom para o país. Não sei se caberiam em todos os portos públicos do país. Nós temos docas que têm um passivo muito grande, a gente precisa estudar isso, quem vai ficar com isso, mas eu acho que a gente tem que começar, e a iniciativa do governo de lançar essas ideias, que recentemente nós ouvimos aí na mídia, tem até um grupo de trabalho que está estudando delegações a companhias docas no âmbito do Ministério do Transporte. Eu acho que esse é o melhor caminho. Chamar de papéis e responsabilidades. Exato, esse é o melhor caminho. Nós recebemos aí, nós estamos partindo aí para o nosso 6º programa, e a gente recebeu, através da produção do Porto e Negócios, inúmeras mensagens elogiando a finalização do nosso programa, principalmente em virtude dessa pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados, porque a gente consegue transferir um pouco da individualidade de cada um. E eu não vou me fugir a esta pergunta, até porque é uma exigência de todo mundo que nos assiste. Quem é Armindo Adegas? Armindo Adegas é um profissional com quase 40 anos aí no mercado, trabalhando no comércio exterior brasileiro, e apaixonado por porto, por logística. Logística é um conceito muito amplo, existem vários conceitos acadêmicos, mas eu gosto de dizer que logística é ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, com menor custo. E isso realmente é apaixonante, fazer esse tipo de coisa. Quem entra não sai. Quem entra não sai. Essa atividade efetivamente é como um vírus que entra no seu corpo e não sai mais. E sou um filho da cidade, daqui de Santos, né? E me considero um portuário, além de administrador de empresas. Eu também gostaria hoje de mencionar que eu conheço o Matheus há muito tempo, e quando a TV me convidou para iniciar este projeto Porto e Negócio, abrir esse espaço para debate, o Matheus foi uma das pessoas que eu procurei para que pudesse contribuir conosco, e eu fico muito contente também de anunciar que o Matheus, a partir de agora, é o nosso comentarista técnico também do programa. E aí eu vou estender a pergunta, Matheus, eu já conheço, mas o telespectador em casa não conhece. Quem é Matheus Miller? Maxwell, eu acho que essa dinâmica humaniza o nosso programa, humaniza o nosso tema. Matheus Miller é um advogado, criado em Santos, vivi e nasci aqui, venho de uma empresa familiar, onde sempre se atuou no direito portuário, aduaneiro e marítimo. Tenho uma atividade que é ser executivo de uma entidade de classe que muito me orgulha, que congrega todas as empresas portuárias, a qual o Armindo já foi presidente, e isso é uma honra para mim poder estar aqui com ele. Sou um santista, um pai de família que ama a sua família e um apaixonado pelo setor portuário, que a gente brinca que vira uma cachaça. Porque a gente senta para se encontrar uma vez por mês, nós temos nosso encontro mensal e o papo é esse. Você sai do trabalho, mas aquilo ali é muito agradável, muito gostoso. Então, poder estar em Santos, poder viver nessa atividade é algo muito, muito realizador. Senhores, muito obrigado pela aula, mais uma vez. Eu sempre aprendo em todos os programas que nós fazemos aqui pela Santa Cecília TV. Porto e Negócios fica por aqui, a gente volta semana que vem, trazendo sempre assuntos importantes em relação ao maior porto da América Latina e aos maiores portos do Brasil. Um forte abraço e até lá. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e